Existe algo de estranho no Homem-Aranha do MCU. Ele tem poderes, traje tecnológico e ajuda os Vingadores, mas falta exatamente aquilo que transformou o Peter Parker em um herói. A pergunta é, por que o MCU removeu o elemento mais importante da história do personagem? Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar, o canal que investiga os mistérios da cultura pop. Desde 1962, o Homem-Aranha se tornou um dos heróis mais populares da cultura pop. E essa popularidade não vem dos poderes, vem do que ele representa. Porque o Homem-Aranha nunca foi só um herói, ele é alguém que salva o mundo e ainda precisa pagar o aluguel. E é exatamente isso que diferencia ele de todos os outros. Porque diferente dos outros heróis, ele não é um deus, ele não é um bilionário. Ele trabalha, ele é explorado pelo JJ Jameson. Ele se ferra, ele não consegue ter um relacionamento direito com a Mary Jane, ele não consegue assistir às aulas dele. E mesmo assim, ele continua ajudando as outras pessoas. Mas então o MCU faz uma mudança silenciosa, e essa mudança altera completamente o personagem. O Homem-Aranha do MCU, ele não é guiado pela responsabilidade, ele é guiado por validação. E aí que entra esse detalhe crucial. No lugar do tio Ben, entra o Tony Stark. E isso muda tudo. Em De Volta ao Lar, o Peter, ele não quer ser um herói por dever. E aí a gente tem que lembrar da origem do Homem-Aranha. O Homem-Aranha ganhou os superpoderes da aranha radioativa, e aí ele quer ser, quer ter dinheiro e tudo mais, começa a participar ali daquela luta livre, e aí ele pode parar o assaltante que entra lá dentro do negócio da luta livre, e ele fala, não é problema meu. Quando ele chega em casa, ele descobre que o tio Ben foi assassinado, ele vai atrás do cara e aí ele descobre que o cara que ele poderia ter impedido foi o cara que matou o tio dele. E aí, por causa do trauma, ele começa a entender o que é ser um herói. E aqui é importante falar uma curiosidade, né? Por mais que seja popular a frase, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ela não foi dita pelo tio Ben originalmente, né? Isso vai acontecer na narração final da historinha, né, original do Homem-Aranha. Mas aí depois fica popularmente pela voz do tio Ben falando isso. Mas de qualquer forma não perde o cerne aqui. Ele percebe que com grandes poderes ele tem grandes responsabilidades. Não é só um super-herói e tudo mais e fazer o que você quer e usar aqueles poderes para o seu bel prazer. Esses poderes vêm com responsabilidade. E aí, né, em De Volta ao Lar, o Peter, ele não quer ser um herói por dever. Ele quer ser um herói, né, que prova o valor dele. Ele quer ser aceito. O heroísmo deixa de ser moral e passa a ser institucional. Né? Lembrando, né, ele é recrutado lá em Guerra Civil, ele já tem toda uma admiração pelo Tony Stark, ele é dessa geração que admira o bilionário. Ele não tem aquele tio que cuida dele e tudo mais, né? Que ensina valores pra ele. E aqui eu tô muito me referindo ao tio Ben, não tô botando culpa na tia May e tudo mais, mas dando esse cerne, qual a importância do personagem do tio Ben, qual a importância do tio Ben morrer e moldar dentro do Peter Parker essa questão do ser o herói. Pô, eu tenho essa responsabilidade, eu tenho esse poder, saca? É muito interessante isso. E aí, a gente vai ter, no final De Volta ao Lar, uma cena que eu acho muito interessante, que no final do filme Tony Stark chama o Homem-Aranha, e aí ele fala, garoto, vem cá, eu vou te apresentar, né, ao jornalista, tô fazendo uma coletiva de imprensa, você vai morar aqui no prédio dos Vingadores, nessa minha base secreta e tudo mais, pororó. E aí o Peter fala assim, não, eu não quero. Eu vou andar com meus próprios pés. Afinal de contas, o Tony Stark pega a armadura dele, né? Ele tem que lutar com o Abutre com a roupa que ele fez. E aí o Tony Stark olha pra ele, olha pro Rap e fala, beleza, garoto, vai lá. Quando ele tá indo embora, ele olha pra trás. E aí ele fala, isso era um teste, não era? Toda hora ele querendo uma avaliação, uma validação, né? E aí você pensa, de qualquer forma, mesmo tendo esse final, que ele aprendeu alguma coisa. E aí, em longe de casa, ele recebe uma herança ali, né?
vamos dizer assim, do Tony Stark, porque teve os acontecimentos do último filme, que o Tony Stark morreu, teve o blip e tudo mais, e ele recebe uma tecnologia extremamente perigosa e ele entrega para alguém que ele acabou de conhecer. Ah, esse cara aqui acabou de me ajudar numa batalha contra seres malvados. Ai, é muita responsabilidade para mim. Eu só vim para a Europa para tentar conquistar o amor da minha vida. Eu não quero essa vida para mim e tudo mais. Toma aqui isso que o Tony Stark me deu e tem um super poder e tudo mais. Você vê ele de novo não sabendo lidar com poder? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Até o fato de você não querer usar esse poder tem uma grande responsabilidade. Você vai dar esse poder para todo mundo? E aí, meu irmão, é isso que a gente tem. E tem um detalhe, isso não é ingenuidade não, pessoal. Isso é a ausência de responsabilidade. Afinal de contas, a gente não tem aqui o tio Ben dando aquele impacto, aquele soco na barriga desse moleque. E aqui nesse filme é importante a gente falar isso, não que no anterior não tenha, vocês vão entender já o que eu vou dizer, aparece uma camada ainda mais profunda. No MCU, os trabalhadores viram vilões. É isso mesmo. Bilionários viram heróis. E ninguém questiona isso. Pensa bem, no primeiro filme a gente tem um Abutre. Ele é um cara que pega os destroços ali da invasão em Nova York. E até então tá tudo bem. Só que aí o Estado, né, o governo diz o quê? Só quem pode fazer isso são as indústrias Stark. Tira o emprego daquele cara que empregava alguém de outras pessoas. E aí o Abutre, aí você pode concordar comigo ou não, vira o vilão, né, que é o Michael Keaton. No segundo filme, que vem também ali do Guerra Civil, né, o que acontece? Aquela tecnologia do início do filme que o Tony Stark tá vendo ele e o pai dele tendo ali uma discussão e tudo mais, é criada pelo personagem do Mistério, que é o Jake Gyllenhaal, que também é um funcionário. E aí os dois viram grandes vilões dos dois filmes, são tratados como ameaça, e o bilionário é tratado como solução. E aqui vem uma outra coisa que é muito importante também, que é o seguinte: os dois vilões do primeiro filme do Homem-Aranha e do segundo giram em torno de quem? Do Homem de Ferro. É o problema com as indústrias Stark, é o problema com o Tony Stark, tudo tem que girar em torno do Homem de Ferro. Esse Homem-Aranha, ele é preso ao Homem de Ferro. E aí a gente chega no terceiro filme e os padrões, querendo ou não, acabam se repetindo. O Peter erra, tem alguém para resolver o problema, você sempre tem um adulto que resolve esse problema, sempre tem uma autoridade, sempre tem alguém validando ou corrigindo o Peter Parker. E enquanto isso, os outros Homens-Aranha, e aí aqui eu tô falando até da animação dos anos 90, tô falando do Tobey Maguire, tô falando do Andrew Garfield, eles foram moldados de outra forma. Pela dor, pela perda, pela responsabilidade. Eles aprendem sozinhos. Eles erram e pagam um preço. No máximo, às vezes, eles têm o quê? Um conselho, né? Quando ele tá ali cabisbaixo e tudo mais, a tia May tem duas cenas muito boas no Homem-Aranha do Tobey Maguire, né? Seja ali ela falando da importância do Homem-Aranha, como ele é uma inspiração para aquele menino, seja quando ela fala até no hospital. É só uma palavra amiga. Não é uma pessoa que ajuda ele a resolver o problema, né? E no MCU, não. Ele erra, ele busca aprovação. E aqui que está o ponto central. O Homem-Aranha do MCU, ele não é um herói em formação. Ele é um herói domesticado. Saca? É muito esse negócio. Ele se molda pelo Tony Stark. Ele não consegue fazer nada em 3 filmes que ele não cometa um grande erro. Tudo porque ele só pensa nele. E aí ontem saiu, né, o trailer do novo filme, com consequências do último filme. Ninguém lembra do Peter Parker. Todo mundo lembra do Homem-Aranha. Até porque ele tá ali agindo. Ninguém lembra do Peter Parker. E ele ainda tem aquela obsessão pela MJ. Ai, mas ele também tem pelo Ned. Mas ele tem obsessão ainda pela MJ. Talvez ele faça algum erro, a gente ainda não sabe. Temos 2 adultos, né? O Justiceiro e o Hulk, né? O Bruce Banner. Será que vão servir de novo como ali, né? Pessoas que vão resolver problemas que ele vai causar?
E aqui eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Por mais que esse filme tenha um outro tom, e agora a gente veja o Homem-Aranha que a gente sempre conheceu, isso não invalida o que eu falo, porque para ter esse filme tem que ter os outros. Uma coisa é ele errar no primeiro filme, outra coisa é ele errar no segundo e no terceiro. Continuar com os mesmos erros. Vocês percebam como é vital essa questão da perda, ele precisar ter o tio Ben. Ah, Rafael, mas ele perdeu a tia May agora, nos 45 minutos do segundo tempo, depois de ter feito uma cagada gigante no filme. Reflitam sobre isso. O novo trailer saiu, quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam? Realmente o Tom Holland, ele precisava de um tio Ben? Você tinha sacado essa questão, a falta que o tio Ben faz pro Homem-Aranha? Digo tanto isso que você pega aí o Aranha-Verso, quando o tio do Miles morre, é quando ele tem a catarse dele. É fundamental pro personagem isso, beleza? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso, beleza? E até o próximo vídeo, pessoal. Até uma próxima investigação do Papo no Ar. Esse caso aqui, a princípio, está encerrado. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.